Olá, tudo bem? Então, pessoal, estamos aqui para gravar a nossa aula de conceitos iniciais da disciplina de leitura e produção textual. Então, nós vamos conversar hoje, né, sobre alguns conceitos basilares e importantes para a gente aprofundar nossos estudos na disciplina, tá? Então, eu começo falando um pouquinho sobre esses 4 conceitos que estão aqui na tela: linguagem, língua, fala e escrita, ok? Bem, então o que é a linguagem? A linguagem é essa capacidade de se comunicar, de transmitir mensagens que possuam um sentido, que possuam um significado, por meio de diferentes signos, de diferentes sinais, certo? Então, assim, a linguagem, ela é bastante ampla, mais ampla do que o conceito de língua. Língua já é a linguagem verbal humana. Então, a língua, ela é específica da espécie humana, são os seres humanos que possuem uma língua, né? Então, e cada nação, cada povo possui a sua língua. E aí, a língua tem características específicas que ela é verbal, ela ocorre por meio de sons que nós enunciamos, né? E que significam coisas que estão na realidade ao nosso redor, né? E até conceitos abstratos também, que nós criamos e designamos, então, por meio de signos da língua, desse sistema de signos de sinais que é a língua verbal humana, tá? A linguagem já é mais ampla, né? Não só seres humanos possuem linguagem, mas tem-se chegado à conclusão de que outras espécies de seres vivos possuem um tipo de linguagem, e não só, né? Componentes da realidade possuiriam códigos que seriam similares à linguagem, né? Como o nosso próprio DNA, por exemplo, tá? Mas a língua já é esse sistema de signos verbal, né, que os seres humanos usam para se comunicar uns com os outros. E a língua, que é então mais específica, né, a linguagem que é mais ampla, então os seres humanos também, além da língua, se comunicam por várias outras linguagens, né, por linguagens visuais, por linguagens gestuais, por expressões, linguagens expressivas. Então, nós temos uma série de linguagens que nós usamos, né? Hoje em dia, linguagens computacionais, linguagens artísticas e por aí vai. A língua, então, ela é esse sistema de signos que os seres humanos usam para se comunicar, verbais, que se dão por sons orais, primeiramente, né? Então, a língua, ela se manifesta primeiramente na fala, por isso que ela se chama língua, né? Por meio da língua nós expressamos, então, aquilo que queremos comunicar, né? Por meio da fala, que é então essa parte sonora da língua, que é aquilo que a gente de fato verbaliza com sons que nós emitimos através do nosso aparelho fonador, é um fenômeno físico, né? Nós temos uma estrutura biológica que nos permite emitir sons que se articulam uns aos outros de modo a produzir sentido por meio do nosso aparelho fonador e que é recebido pelos nossos interlocutores por meio do seu canal auditivo, que captura então esses sons articulados e o cérebro os interpreta de modo que eles façam sentido. Então, a primeira manifestação da língua é a fala, mas há cerca de 3 a 5, até especula-se até 10 mil anos atrás, os seres humanos inventaram a escrita, que é o registro gráfico visual da fala em uma superfície bidimensional plana, né? Começou sendo tábuas, né, de barro, né, de cerâmica, enfim, de diferentes materiais, até hoje a gente chegar na superfície plana, que é a tela digital, tá? Mas é um fenômeno bem mais recente, né? Se a gente for especular sobre a origem, a hipótese da origem da língua,
de uma perspectiva científica, né, estima-se que o ser humano aprendeu a falar, desenvolveu a língua falada milhares de anos antes de desenvolver a escrita, que por sua vez a escrita é apenas uma tecnologia, um fenômeno cultural bastante recente, que foi desenvolvido e aprimorado nos últimos milênios, nos últimos 5 a 3 mil anos que a gente tem a escrita, ok? E aí a fala já seria muito anterior, a fala tem pelo menos 40 mil anos, segundo dizem os cientistas, né? Especulam, né? Não se tem uma comprovação definitiva dessa origem. São várias evidências que formam teorias que servem como hipóteses, né, sobre a origem da língua. E a hipótese mais forte, né, diz que a língua, ela foi criada pelos seres humanos, ela se desenvolveu para que nós pudéssemos sobreviver em grupos, né, fazendo coisas em grupos, coletivamente, tá? Nossa espécie, ela é uma espécie de mamíferos, né? Nós somos mamíferos e como todos os mamíferos, nós somos seres sociais, bastante sociais, só que nós somos mais sociais do que a maioria dos mamíferos, né? Até mesmo a maioria dos mamíferos. Porque nós criamos nossos filhotes em coletivos e nós compartilhamos, produzimos e compartilhamos alimentos, né? Cultivamos nossos modos de sobrevivência também em coletivos. Então, nós não éramos, né, os predadores, as espécies, a espécie que estava no topo da cadeia alimentar há alguns milênios atrás. Então, nós desenvolvemos a língua como uma estratégia de sobrevivência para nós fugirmos dos nossos predadores e para nós obtermos alimentos, né? Então, como é que a língua surgiu, né? O ser humano a gente precisava caçar algum animal para sobreviver. Então, nós desenvolvemos sons que representavam aquele animal e como é que nós agiríamos em relação àquele animal conjuntamente, para fazer combinações sobre como, né, estratégias conjuntas sobre como caçar aquele animal para a gente poder se alimentar. E por aí vai, né? Então a língua ela surgiu por uma necessidade de sobrevivência, segundo a principal hipótese, né, científica a respeito da origem da linguagem, que possibilitasse que nossa espécie, grupos de seres humanos, fizessem coisas juntos, por causa dessa nossa característica de sermos mamíferos altamente sociais, que compartilhamos alimentos, né, que compartilhamos a nossa vida e temos filhotes e os criamos também em coletivos, em conjunto, né? Bem, seguindo então, a questão aqui dos 4 primeiros conceitos, né? Linguagem mais ampla, a linguagem verbal humana. A fala é a primeira manifestação da língua, né? Que é pela oralidade, que significa emitimos sons que são físicos, que chegam nos nossos interlocutores e fazem sentido. E muito mais recentemente, apenas 5 mil anos atrás, desenvolvemos a escrita, que é uma tecnologia que nos permitiu registrar continuamente, permanentemente, a nossa língua, que era somente sonora, aquilo que é sonoro, numa superfície plana, bidimensional, visual. A gente transformou o que era som em imagem por meio da escrita, tá? Então, aqui a gente tem, né, as definições, né? Linguagem, qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais, etc. Qualquer sistema de símbolos ou sinais ou objetos instituídos como signos, como código, tá? Então, linguagem, uma definição mais ampla, né? De comunicação via signos, de comunicação via sistema de códigos. Língua já é o sistema abstrato de signos interrelacionados de natureza social entre pessoas e psíquica, então ela é psicossocial, né? Porque através da língua nós conseguimos tocar as mentes uns dos outros, né?
e ele é obrigatório para todos os membros de uma comunidade linguística, para todos os falantes, ok? Então é interessante a gente pensar, né, que por meio da língua, quando nós falamos uns com os outros, nós nos encostamos, né, fisicamente, nós tocamos uns nos outros, só que por meio do som, né, não por meio do tato, ok? Então, aqui uma representação visual disso, né, a linguagem mais ampla e a língua é a linguagem verbal humana mais específica. A fala, então, é essa atividade linguística que se realiza por meio dos sons produzidos pelo aparelho fonador humano, a fim de veicular significados. E no sentido linguístico, esse conceito tem uma relação dicotômica com o conceito de língua. A língua seria o sistema abstrato dos signos e a fala seria a materialização desse conjunto de conceitos abstratos que os falantes possuem sobre a estrutura e o funcionamento de um sistema linguístico. Então, a fala seria a manifestação da língua, que é esse sistema de signos que está na cabeça de cada um e que a gente aprende socialmente na interação com outras pessoas, tá? A língua, então, ela é aprendida naturalmente, né? A fala, não é preciso que ninguém ensine sistematicamente, vocês não precisam frequentar uma instituição, uma sala de aula para aprender a falar, né? Nenhum ser humano precisa disso. Estando num meio social com outros seres humanos, qualquer ser humano, se não tiver nenhum problema cognitivo, neurológico, etc., aprende a falar naturalmente. E a fala, ela é volátil, né? Os sons, conforme a gente vai falando, eles não ficam registrados, né? A não ser nos nossos cérebros, nas nossas mentes. A escrita, por sua vez, ela é a utilização de sinais, de símbolos que são gráficos, são visuais, para a gente exprimir ideias humanas. Então, ela é uma tecnologia de comunicação que foi inventada, uma invenção, né, historicamente criada e desenvolvida na sociedade humana, que consiste em registrar esses signos, essas marcas, esses símbolos em um suporte bidimensional visual. A escrita, então, por sua vez, ao contrário da fala, ela requer um ensino formal, né? Então, nós dificilmente aprendemos naturalmente a escrever apenas convivendo com livros, né? Tendo livros próximos de nós. Não acontece, porque nós precisamos entender a lógica da tecnologia da escrita, que no nosso caso é a lógica alfabética. A gente precisa aprender, né? O que significa o símbolo, por exemplo, da letra A com o som. A gente tem que relacionar essa relação entre o grafema, né, que é o símbolo escrito, né, da letra A, com o fonema, com o som A. Então, tem que aprender artificialmente, né, ou alguém precisa me ensinar que aquele símbolo A representa o som A. E como é que eu articulo esses diversos símbolos que são as letras, né? Todo o nosso alfabeto A, B, C, D, E, como é que eles se articulam para representar esses sons que são os da fala, tá? E é por isso que a gente vai para a escola, né? É por isso que a escola foi inventada. Uma das principais missões da escola é ensinar essa tecnologia da escrita, né? Então, a escrita requer este ensino formal, né? Porque é todo um sistema, um padrão de registro específico, uma normatização que precisa ser transmitida, ela não é natural, ela precisa ser transmitida de uma geração para outra. Se a gente parar de ensinar, as pessoas vão parar de aprender. E a escrita, ela tem essa característica de ser durável, uma vez registrada, ela fica, né, no seu suporte registrado, e que se veicula por meio dessa superfície bidimensional, que hoje em dia é a tela, o papel, mas que já foi a tábua de cerâmica, a tábua de cera, já foi o papiro, enfim, né, já houve diversos suportes para o seu registro, tá? Bem, seguindo então, a gente já tem esses 4 conceitos, né? Linguagem, língua, fala e escrita. Dentro da escrita, então, se desenvolveu esse estudo, né? Então, isso começou a ser
E aí é interessante, né? O fenômeno da gente ter conseguido registrar nossa fala numa superfície bidimensional, dizem muitos estudiosos que foi isso que permitiu que a gente inventasse o conhecimento, inventasse a ciência, inventasse os tipos de conhecimento estruturados, porque a gente tinha onde registrar, né, os nossos conhecimentos. Antes da invenção da escrita, tudo que a humanidade sabia tinha que ser transferido por meio da fala e por meio do exemplo, né? A gente não tinha onde registrar todas as nossas habilidades, todos os nossos saberes, todos os nossos conhecimentos, tudo aquilo que o ser humano sabia fazer. Ou tu aprendia com outro ser humano vivo que estava perto de ti, que te mostrava, que te contava, que te ensinava por meio de exemplos e por meio da palavra falada, por meio da fala, ou tu não aprendia. Então, os únicos meios de comunicação, as únicas mídias que nós tínhamos antes da escrita eram outros seres humanos, tá? Conforme, então, o ser humano foi desenvolvendo essa habilidade de registrar em superfícies os seus conhecimentos, e aí, claro, a gente pode dizer que, por exemplo, os desenhos das cavernas foram um começo disso, né? Mas depois isso sistematizou-se mais aprofundadamente com a escrita. Então, conforme isso foi se desenvolvendo, conforme a escrita foi se desenvolvendo, o ser humano começou a estudar a própria língua e os próprios registros da língua e começou a criar formas cada vez mais padronizadas de fazer com que se pudesse entender outros seres humanos, o que outros seres humanos registravam por meio da escrita, tá? E aí que surgiram, então, os estudos de gramática, de análise da própria língua, e aí que surgiu também uma norma padrão, uma norma culta, que é um registro padronizado, único, né, que tende a uma unicidade da linguagem escrita, para que as pessoas possam se compreender mutuamente por meio do registro que está nessa superfície bidimensional. Porque se não houver essa padronização, a compreensão fica mais difícil, né? Porque os interlocutores, eles estão na escrita, eles estão separados, né? Eu escrevo algo que pode ser lido por outra pessoa que está a milhares de quilômetros de distância de mim, ou que está a milhares, centenas de anos de distância de mim no tempo, tá? Então, a escrita possibilitou que os seres humanos registrassem o seu conhecimento de forma que esse conhecimento pudesse ser transportado pelo tempo e pelo espaço, né? Então, a gente pode pensar a escrita como uma grande máquina de transporte, um veículo de transporte geográfico, onde o conhecimento circula no espaço, e uma máquina do tempo, onde o conhecimento circula, ele é transportado pelas gerações no tempo. Né? Aquele registro fica ali, pode ser lido, né, milhares de anos na frente, né, de pessoas que vão viver muito depois. Só que isso requer essa padronização, né, para haver essa compreensão e esse ensino formal da escrita entre de cada geração para cada geração, para que cada geração possa acessar, né, aquele conhecimento registrado. Se tu não souber a língua, se tu não souber o código, se tu não souber o sistema, tu não consegue compreender a mensagem. É por isso que existe a escola, o ensino formal da escrita, para que a gente possa dominar a tecnologia, compreender os códigos, né? Hoje em dia a gente tem especialistas que, por exemplo, são responsáveis por interpretar, por compreender os hieróglifos egípcios. Por quê? Porque é uma língua que se perdeu, né? Que ela não é ensinada massivamente, não existe escola onde a gente aprende a escrita egípcia, né? Existe, mas é para poucas pessoas, para especialistas, né, que aprendem. Então, eles são os responsáveis por conseguir manter esse código vivo, né? Por dominar os signos daquele código dos hieroglifos e interpretar para o resto da sociedade, né? E se criou a escola para que todos nós pudéssemos dominar os códigos da nossa língua. É por isso que a gente vai para a escola desde pequenininho, para que a gente não precise de intérpretes para dominar esses códigos, tá? Então, aqui eu estou fazendo essa explicação para a gente entender o conceito de gramática, os conceitos de gramática, de estilo, de norma culta, né? Essa padronização, essa normatização
esse monte de regras que a gente aprende na escola em torno da língua escrita. Né? Por que que a gente vai para a escola e passa anos estudando essas regras, a gramática, o funcionamento da língua, a língua escrita? Para isso, para a gente não precisar que alguém nos explique o código, para a gente conseguir compreender nós mesmos esses registros que são passados, né, de geração em geração, que uma geração deixa para outra, ou que um povo deixa para outro, em diferentes distâncias temporais e geográficas, ok? Bom, então o que é a gramática, né? Existem 3 categorias ali, né? Na verdade são 2 categorias de gramática, mas a palavra gramática também tem o sentido do livro, né? O livro, gramática, que é o que a gente estuda na escola. Então, na área da ciência da linguagem, existe a gramática normativa ou prescritiva, que é esse conjunto de regras que determinam o uso considerado correto, padrão, né, da língua escrita e falada. Esse que é geralmente ensinado na escola, para que a gente possa compreender o que nossos antepassados escreveram, o que as pessoas escrevem para nós hoje em dia, para ter essa padronização de compreensão no código. E existe também na ciência da linguagem a gramática descritiva, que daí a descritiva ela só descreve como é que a língua realmente ocorre na realidade. Porque na realidade, como ela é falada, é comunicada, como ela é usada, né, a língua, existem muitas variações, muitas variedades, né? A gente pode ver pelo nosso sotaque. Cada povo, cada região geográfica tem um sotaque, tem uma maneira de falar, ainda que seja a mesma língua, né? Que tende a não aparecer na escrita. A escrita é mais padronizada do que a fala, né? A fala, ela tem características específicas. Então, existe essa variação geográfica, por exemplo, mas não existem variações somente geográficas. Existem variações, por exemplo, que são socioeconômicas, né, ou socioculturais. Quanto mais escolarizadas as pessoas, quanto mais anos de escola, de estudo elas têm, mais elas tendem a falar conforme a língua padrão, o registro considerado padrão da escrita. Quanto mais escrita, então, tu domina, mais tu fala conforme essa língua norma padrão, porque tu aprende essa normatização e ela acaba entrando na tua fala também. Quanto menos escolarizadas as pessoas, mais distantes desta norma padrão elas falam. Né? Então, a escrita, ela acaba tendo uma influência sobre a fala também, né? E existem, por exemplo, diferenças de grupos, né? Grupos específicos têm as suas gírias, os seus modos de falar. Se tu for falar com um grupo de motoboys e um grupo de cirurgiões, neurocirurgiões, cada grupo tem um jargão, tem termos que eles usam, né? Tem maneiras de se expressar e de se dirigir a determinados eventos relacionados ao seu grupo, que são bastante típicas, bastante expressivas, né, daquele grupo, características daquele grupo. Também existem variações geracionais, né, se tu for conversar com uma pessoa mais idosa, de 60, 70 anos, ela vai ter um jeito de falar, ela vai usar certas expressões, certas gírias, certos jargões, que são diferentes de pessoas que estão na adolescência, né, hoje em dia. Adolescentes são grupos que tendem a ter também a sua própria linguagem, né, entre eles e tal. Né? Então, são gírias específicas e tudo mais. Então, dentro da ciência da linguagem, existe essa vertente de estudos da língua, que busca essa norma padrão, para que a gente mantenha uma unidade na escrita e possa se comunicar, e existe o grupo que estuda o contrário, que estuda a vertente teórica que estuda como a língua se manifesta mesmo na vida real, na sociedade, na vida aqui fora, né? E aí estuda as variedades, as variações entre os diferentes grupos que existem, né, na cultura, nas regiões geográficas, no tempo, né, no espaço, enfim, tá? E aí existe a obra, né, que é o livro da gramática, né, que pode ser uma gramática normativa ou descritiva, né, que sistematiza esse conhecimento gerado, né, sobre a língua. Tá? Então, aqui eu trouxe o exemplo, como exemplo, a capa de 3 gramáticas da língua portuguesa, tá? A gente tem essa que é considerada, a do Napoleão Mendes de Almeida, a melhor gramática
normativa, né, a mais completa. Ela é bem cara, mais rara de encontrar, e bem tradicional, assim, né, que tem um estudo bastante metódico da língua, da norma culta da língua portuguesa. Tem também uma outra gramática normativa, que é a Cunha e Sintra, que é bastante utilizada hoje em dia, né, que é a nova gramática do português contemporâneo. E eu trouxe, essa do meio é bastante usada nas escolas, e eu trouxe uma descritiva, que é mais usada por especialistas, que são cientistas da linguagem, tá, que é essa do Perini, do Mário Perini. É uma gramática descritiva do português brasileiro. E aí essa gramática já descreve os sotaques das diferentes regiões, como o paulista fala, como o gaúcho fala, como o nordestino fala, o carioca, enfim, né? Ela faz essa descrição mais de como o português é falado na vida, né? Não preocupado com essa padronização, como é o caso da gramática normativa, tá? Bom, a gramática, ela está dividida, né, em 5 sub-áreas, tá? A gramática normativa, no caso, que são também áreas de estudo da ciência da linguagem, né? É a fonologia, que estuda os sons da língua, a morfologia estuda as formas, principalmente as formas de composição das palavras, né? O que quer dizer fonologia? O que quer dizer ologia? Então, o radical logia vem do grego logos, significa razão, significa estudo, e aí a gente usa essa palavra até hoje, lá desde, veio lá do grego antigo, para nos referirmos a diferentes disciplinas científicas, né? Biologia, zoologia, enfim, por aí vai. Né? E dentro da ciência da linguagem tem a fonologia, o estudo dos sons, a morfologia, o estudo das formas. Depois da morfologia tem a sintaxe, que estuda os termos das frases, né? Que é a manifestação da linguagem em linha ao longo do tempo, como a gente fala, né? O menino comprou banana. Por que a gente diz o menino comprou banana e não banana comprou o menino? Por que a língua tem essa ordem em que ela manifesta seus signos, apresenta seu sentido numa ordem? Isso é sintaxe, né? Semântica já é o estudo dos significados, né, dos sentidos, e aí a gente tem a distinção entre significado e sentido. Muitas palavras, elas possuem um significado, geralmente, né, as palavras, elas possuem um significado que é mais estável, que é o seu significado principal. Por exemplo, bola é aquele brinquedo redondo, né, que se usa para praticar esportes, para brincar e tal, para jogar. Mas bola pode ter vários sentidos figurados, né, pode significar outras coisas em outros contextos. Por exemplo, ela não me deu bola, não me deu atenção. Então, em certos contextos, a semântica da palavra bola pode estar querendo dizer atenção em vez de o objeto bola em si, tá? Então, é um exemplo, né? Semântica estuda os sentidos e os significados. E a estilística é o modo de manifestação da linguagem dentro de um estilo. Se a linguagem é mais formal, mais informal, se ela é mais artística, mais poética, mais objetiva, mais técnica, mais literal. Tudo isso são estilos, são formas de utilizar a linguagem para determinados fins, tá? Esse slide, essa apresentação de slides vai ficar disponível para vocês, e aqui nesse slide tem um link para um vídeo no YouTube que explica como estudar gramática, muito didático. Fala sobre como se aprofundar nos estudos da linguagem, considerando cada uma dessas áreas aqui, as suas características, tá? Vale a pena. Eu vou deixar isso aqui disponível para vocês no Moodle, vocês podem clicar aqui e dar uma assistida nesse vídeo, porque realmente ele é bem interessante para a gente pensar, né? Porque daí a gente se encaminha para uma outra coisa. A gente muitas vezes não gosta de estudar língua, ou muitas vezes não gosta de estudar gramática, mas a gente não para pensar que ela é a nossa principal ferramenta para construir conhecimento, para produzir conhecimento e para comunicar, né? Para socializar esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento com outros seres humanos.
E por isso a língua é tão importante, por isso que ela é tão estudada desde a escola, lá desde o primeiro ano, até a gente concluir a nossa escolarização, até a nossa graduação, a nossa pós-graduação, e por isso que ela está aqui nessa disciplina de primeiro semestre do bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia, né? Porque, por isso que a gente está estudando leitura e produção textual, porque é por meio da língua e de toda essa sistematização, formalização, normatização da língua que a gente produz conhecimento, que a gente consegue descobrir, registrar, organizar e comunicar descobertas fantásticas, né? Invenções maravilhosas que nós, seres humanos, conseguimos ir fazendo ao longo de milênios, ao longo de infinitas ali gerações de seres humanos que foram vivendo e compartilhando esses conhecimentos com as gerações seguintes, tá? Então, na verdade, é fascinante. Eu, pelo menos, acho muito fascinante essa questão, que é por meio da língua, por meio da linguagem, que nós conseguimos expandir, né? As nossas mentes, os nossos horizontes, os nossos modos de vida, enfim, tudo isso, né? Bom, seguindo aqui, eu me empolgo. Então, o estilo, né? A palavra estilos vem do latim e originalmente significava os instrumentos pontiagudos que eram usados pelas civilizações antigas para escrever, para fazer os primeiros registros escritos em pequenas tábuas de cera, tá? E hoje em dia, por herança, né, a gente designa por estilo os traços que conferem um caráter distintivo a um conjunto de frases pronunciadas ou escritas, um modo de empregar a linguagem. Existe a questão individual, né, a escolha feita pelos falantes nos seus comportamentos de uso da língua, né, e aí nós mesmos, cada um de nós tem vários estilos. Eu agora, explicando aqui essa aula para vocês, eu estou falando num estilo mais formal, que é diferente do estilo que eu uso com a minha filha, por exemplo, né, para me comunicar com ela. E também tem a questão do estilo individual próprio de cada um, né, ou de um gênero, de um tipo, de um conjunto de textos que nós costumamos usar. Então, aqui no caso da disciplina, a gente vai tentar aprender mais sobre o estilo acadêmico de comunicação, né? E vocês vão conviver muito com esse estilo acadêmico na universidade. Vocês vão, eu até recomendo que vocês observem, né, os professores de vocês enquanto eles estão dando aula, como que eles se comunicam para vocês entenderem como é que é esse estilo acadêmico, né? Porque eles se comunicam com vocês certamente num estilo que é diferente de um vendedor que vocês encontram na rua, de um anúncio que vocês encontram na TV ou na internet, né? Tem uma forma específica, um estilo específico de comunicar, tá? Isso é o tal estilo, tá? Nós vamos trabalhar estilo acadêmico aqui também. Aqui tem um exemplo visual, ó, do que era o estilo, né? Essa caneta onde ficava registrado, né, nessas tábuas de ceras, os primeiros tablets, a escrita, né, dos povos antigos, de povos antigos, né? E hoje em dia a gente chama de estilos, né, stylus pen, a caneta que se escreve na tela digital, né? Hoje em dia a gente usa mais o dedo, o touch, mas também existe, né, essa caneta de escrever na tela touch. Então, na verdade, aqui o primeiro tablet, e aqui o tablet que se usa hoje em dia, né? Então, nada é do zero, do nada, né? As coisas vão vindo umas das outras, né? Só que hoje em dia nós estamos no digital. Bem, e a norma culta é essa padronização da escrita, né? Então, a definição da norma culta de uma língua é o conjunto de padrões que definem quando um idioma está sendo corretamente empregado pelos seus falantes. Ela é formulada e sistematizada, principalmente para fins pedagógicos, ou seja, para ensinar as próximas gerações esse mesmo padrão, a fim de que eles consigam continuar compreendendo os textos antigos, né, das várias gerações que vieram anteriormente, e ensinando para as próximas gerações o mesmo padrão para que a língua não se perca. Porque as línguas, se elas não são estabilizadas pela escrita, por essa padronização que a escrita traz, ela tende a mudar, a se transformar em outra coisa. E aí
as pessoas deixam de se entender, porque elas falam línguas diferentes, né? A língua muda tanto que chega uma hora que ela deixa de ser aquela língua. Um exemplo é nós, da língua portuguesa, com os falantes, por exemplo, de italiano, de espanhol, de francês. Essas línguas todas, um dia, foram uma língua só, que é o latim. Então, há 2000 anos atrás, se falava somente o latim, existia o latim. Em todas as regiões ali da Europa, onde hoje é a França, a Itália, a Espanha, Portugal, tudo era latim. Só que conforme esses povos foram, né, se voltando para si mesmos, né, e desenvolvendo a sua própria variedade linguística, chegou um ponto que a língua de cada povo não era mais o latim, era a língua portuguesa, era o espanhol, era o italiano, era o francês, se tornaram línguas diferentes, né? Então, se não houver essa padronização, a língua se perde, né? E isso poderia facilmente acontecer no Brasil, né? Vamos supor que a norma culta da língua portuguesa ela deixe de ser ensinada nas escolas. Nós não aprendamos mais o mesmo português, registro escrito tanto lá no Amazonas como aqui no Rio Grande do Sul. Daqui a 4, 5, 6 gerações, é possível que nós venhamos a falar línguas diferentes, né? A gente não se entenda mais. Tu vai escutar um amazonense falar, tu não vai entender, porque ele não vai mais falar o português, tá? Então, essa transmissão da linguagem que a escola faz, essa padronização, ela é importante para que a gente continue se compreendendo, senão isso se perde, tá? Então, a norma culta, qual é a base da norma culta, né? Ela tem como base os textos considerados os melhores naquela língua, né? Como as obras literárias, os tratados filosóficos, os científicos. As gramáticas, elas trazem exemplos de grandes escritores, tá? Que compõem, então, essa padronização da língua. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo, tá? De um texto literário, um trecho dos Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, que é considerado o autor, o escritor literário mais emblemático da língua portuguesa, porque foi um dos primeiros que trabalhou artisticamente a língua portuguesa em um formato literário de um poema épico, né? Inspirado pelos poemas gregos antigos, sobre as aventuras dos portugueses na época das navegações, né? E o Camões é considerado um grande artista da linguagem, né? Ele escreveu os Lusíadas em 1556 e foi um dos primeiros a registrar a língua portuguesa escrita, porque ela estava naquela fase de transição entre ser latim e não ser mais latim, já ser português. E aí ele quando escreveu esse poema, ficou esse registro, né? Um dos primeiros registros grandiosos, assim, da língua portuguesa, como essa outra língua que não é mais o latim. Então, vou só ler para a gente. Não sei se vocês já conhecem, provavelmente vocês já estudaram isso na escola, né? Mas para a gente sentir esse gostinho, né? De como é que é um trecho dos Lusíadas. Então, vamos lá. Canto 1. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino, que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, as terras viciosas, de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudaram o engenho e a arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Então esse aqui é o primeiro canto, né, o primeiro verso ali dos Lusíadas, que conta essa história, né, essa grande aventura, essa grande epopeia dos navegadores portugueses, e faz referência a vários elementos, né, geográficos, históricos, mitológicos, enfim,
né, se a gente for analisar aqui todo esse conteúdo e também sociológicos, filosóficos, e como que era a visão de mundo, né, que se tinha naquele tempo, a gente pode fazer diversas análises aqui. Mas eu não vou me deter nisso, né, eu quero me deter nessa questão que a gente está pensando juntos, que é o papel da escrita para deixar essa herança, que é o conhecimento, que é a forma de vida de uma geração para outra, né? E aqui, no caso, o emprego de um estilo literário, poético, épico, né? Que registrou uma variedade, uma manifestação específica da língua portuguesa naquela época, 1556, tá? Aqui a gente tem outro poema, tá? A Canção do Tamoio, um trechinho de Gonçalves Dias, aí aqui já é Brasil, bem mais recente, né? 1846. Gonçalves Dias foi um poeta brasileiro do período do Romantismo, então, neste período havia uma exaltação da cultura dos índios, né? Como um idealismo dos índios como aquele povo romântico, né? Que vivia uma vida ingênua, pura, serena, no Brasil antes da chegada dos portugueses. Então aqui tem essa exaltação do índio, né, da sua coragem, da sua valentia, e também uma cosmovisão, uma visão sobre o que é a vida, né, como é que a vida deve ser encarada, como é que a vida deve ser vivida, né, que a vida é uma luta, enfim, né, então é a Canção do Tamoio, vamos lá. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Um dia vivemos, o homem que é forte não teme da morte, só teme fugir. No arco que entesa, tem certo uma presa, quer seja tapuia, condor ou tapir. Então aqui também, né, fala sobre como a vida é curta, como a vida é breve, como ela é difícil, como a gente precisa ser forte, ser guerreiro, com base nesse ideal, né, desse povo indígena que era o Tamoio, enfim, tá? Então aqui também a gente poderia fazer várias análises, mas não vamos nos deter aqui, né? Mas eu trouxe esses dois poemas para vocês, um épico e um romântico, para mostrar um pouco do poder da linguagem também, né? De produzir significados que transcendem os significados específicos da palavra, né? No meio da poesia, a gente chega numa perspectiva, numa visão mais sublime, né? Mais realmente transcendente, assim, né? Da vida humana, enfim, de várias questões que envolvem nós humanos. Nós somos seres de linguagem, nós somos seres simbólicos, movidos, né? Por ideais, enfim, ok? Então, aqui são alguns exemplos, tá? Bom, a gente trouxe, então, esses conceitos iniciais, né, de língua, de linguagem, de hipóteses sobre a origem da linguagem, a diferença entre a manifestação da língua na fala e na escrita, a origem da a língua escrita como tecnologia, as variações, né, entre os diferentes grupos de falantes da língua, a produção de sentido que se dá por meio do som, mas também por meio da imagem, seja gráfica, seja visual, tá? Os gestos. A gente trouxe a questão da norma padrão, das regularidades e das irregularidades que a linguagem apresenta, que a linguagem verbal humana apresenta, a gramática, tudo isso. Agora a gente vai começar a pensar um pouquinho, né, do papel, então, da linguagem na produção do conhecimento e na ciência, né, que é um dos grandes conceitos do curso de vocês, né? Vocês serão bacharéis em ciência e tecnologia. E então a gente vai pensar, né, na importância do papel da linguagem para a produção do conhecimento científico e tecnológico, tá? Bom, então, como eu falei, né, a linguagem é mais ampla do que a língua. A linguagem significa um sistema de signos onde códigos são organizados de modo a fazer sentido, a produzir outras coisas. E aí a gente pode pensar que a linguagem talvez seja uma característica da própria natureza, né? Por exemplo,
neste século, no século passado, mapearam o nosso DNA, o DNA humano. E a gente encontrou que as bases de nitrogênio do DNA humano, elas operam como um código, né? É adenina, guanina, timina e citosina, são, digamos assim, as letras, né, os códigos que compõem a estrutura, a nossa estrutura biológica, né, genética, que forma cada um de nós, né? Então, de certa forma, talvez sejamos feitos de linguagem, né, de códigos. Na própria estrutura também dos átomos, né? Eles se combinam na química e na física de formas específicas que trazem padrões que podem ser pensados como linguagem, né? Então, todo átomo tem um núcleo, tem prótons, tem nêutrons, que interagem de formas específicas, em padrões específicos, que podem até ser pensados como códigos. A mesma coisa na química, na estrutura dos elementos químicos, nas moléculas, nas composições químicas, né? Então, a gente vê aí que as 3 disciplinas que compõem, digamos, a base da ciência moderna, que são a física, a química e a biologia, né? Elas têm características de código muito forte, né? E elas tentam explicar como é que é a estrutura da realidade ao nosso redor, da realidade física mesmo, né? Eu tô aqui pegando no nada, mas não é nada. Existe matéria, né? A estrutura da matéria, daquilo de que a realidade é composta, tá? Então, linguagem e informação são fundamentais, né, para a própria estrutura da realidade. E aí a gente vai da ciência moderna, né, de pensar essas questões na física, na química e na biologia, para pensar como é que o ser humano propôs a construção de conhecimento, né, na nossa civilização, desde a antiguidade. Como é que a gente chegou na física, na química e na biologia? Como é que a gente chegou na ciência moderna que a gente tem hoje, né? A gente pode pensar que a ciência moderna, ela é filha, né, ela é herdeira, ela é uma consequência dos primeiros registros que foram feitos pelos filósofos da antiguidade, que foram quem pensaram, né, o ser humano como um ser que produz conhecimento, né, que se estrutura, que se organiza socialmente, culturalmente e filosoficamente. Então, todas as ciências são, de certa forma, filhas da filosofia. Então, lá, 3.000 anos atrás, na sociedade grega antiga, se criou essa primeira disciplina, essa primeira forma de sistematização do conhecimento, a busca pela sabedoria, que é a filosofia. A filosofia significa isso, né? Busca pela sabedoria, né? E os filósofos antigos, né, os filósofos gregos fizeram uma distinção entre aquilo que é a natureza e aquilo que é a cultura. E nós, seres humanos, seríamos compostos dessas duas dimensões, né? Nós somos seres da natureza, nós somos seres biológicos, nós vimos, né, a gente vem dessa mesma natureza que tudo que está ao nosso redor, né? Então, existem os seres que não são vivos, são os seres vivos, mas todos nós compartilhamos, né, o fato de virmos da natureza, virmos da matéria, mas nós, os seres humanos, inventamos essa coisa que se chama cultura, que é aquilo que nós cultivamos, né? Nós produzimos modos de viver que modificam a natureza, que interagem com a natureza, né? Que moldam a natureza para uma determinada direção, né? Então, isso é a cultura. Então, nós temos 2 naturezas, vamos dizer assim, a natureza natural do mundo biológico, do mundo físico, né, do mundo químico, mas nós temos essa outra natureza que é a cultura, que seria um segundo meio ambiente, sociológico, psicológico, cultural, aonde nós estamos inseridos, né, nos nossos modos de fazer as coisas compartilhadamente, né. E os gregos antigos foram os primeiros que inventaram essa questão de sistematizar, de idealizar um sistema de educação que eles chamavam de paideia. Paideia quer dizer a criança, né? Então a paideia era a formação da criança. Depois os latinos, os romanos, né, em latim denominaram educação,
significa ex ducere, que é conduzir para além, que é o termo que a gente usa até hoje. Hoje nós chamamos essa formação do ser humano na cultura, aprendendo sobre cultura e sobre natureza, nós chamamos isso de educação. Tá? E os gregos antigos inventaram as primeiras instituições que tinham como finalidade a educação, que tinham como finalidade transmitir esse conhecimento de uma geração para outra e fazer avançar esse conhecimento humano, esse cabedal, essa herança de conhecimentos que os seres humanos iam registrando e passando de geração em geração. Primeira escola, então, que foi inventada foi a academia, né, por isso que a gente chama hoje de conhecimento científico universitário de acadêmico, conhecimento acadêmico. A academia de Platão foi inventada em Atenas, né, pelo Platão, há cerca de 3.000 anos atrás. Tá? Então, foi a primeira instituição que foi inventada para transmitir, para se produzir conhecimento. E, em seguida, o Aristóteles, que era discípulo, era aluno de Platão, ele inventou o Liceu, né? Ele fez uma segunda academia que ele deu o nome de Liceu. Tá? A academia se chama academia porque ela era situada num lugar geográfico lá em Atenas, na Grécia, que se chamava Academos, então era por causa do nome do lugar, e Liceu também, mesma coisa. Platão foi para outro lugar, chamou de Liceu a sua instituição educacional, porque ele estava nesse local geográfico, tá? E Platão, quer dizer, Aristóteles, né? Platão foi o professor do Aristóteles e Aristóteles foi o professor do Alexandre o Grande, que foi um grande rei da Grécia antiga, né? E aqui a gente tem uma gravura de 1880 que representa, né, o Aristóteles ensinando o Alexandre o Grande as grandes lições do conhecimento da humanidade. Aqui a gente tem um mosaico que está na cidade de Pompeia, né, lá na Itália, onde a gente tem representado Platão ensinando seus discípulos também. Esse aqui é mais antigo, século I depois de Cristo, 1000 e pouco. Esse aqui é bem recente, de 1880, tá? E toda essa transmissão desse conhecimento, dessa herança de geração a geração, ocorreu por meio da oralidade, até hoje, né? O que eu estou fazendo aqui, só que hoje mediada por uma tecnologia digital, e por meio da escrita, o que nós estamos vendo aqui nesse slide, né? Então, até hoje nós seguimos, né, usando essas formas de expressão, a oralidade e a escrita, e também gestos, né? E aí a gente tem que lembrar que existem linguagens que são somente gestos. Por exemplo, Libras, a língua dos surdos, ela é puramente gestual. Mas o ser humano não foge disso, né? Nós produzimos conhecimento e nos comunicamos por meio de códigos, tá? Aqui, então, a gente tem a imagem da Escola de Atenas, que está lá num dos afrescos do Vaticano, em Roma. Se vocês puderem um dia ver ao vivo, não percam essa oportunidade. No centro da Escola de Atenas, então, nós temos Platão e Aristóteles conversando com os demais discípulos ali, né, interagindo. É um afresco de um dos pintores renascentistas, se não me engano, é do Michelangelo, tá? Existem aqueles 4 pintores mais famosos, né? O Rafael, o Michelangelo, o Leonardo e o Donatello, que também são os nomes das tartarugas ninjas, que já bem depois ali, né, quase 1500, eles retomaram, né, reviveram a cultura grega antiga. Então, as obras do Renascimento, elas fazem uma homenagem, né, a toda a Grécia antiga, a filosofia e tal. Então, aqui a gente tem o Platão apontando para cima, porque ele era um idealista, né, um filósofo que exaltava a questão das ideias, né, na sua caverna de Platão, o mundo das ideias, enfim. E a gente tem o Aristóteles já apontando para baixo, né, que era ele é considerado, Aristóteles, um filósofo também, mas já pré-científico, no sentido de que ele se volta para questões da realidade material, de como é que funciona a realidade que a gente vive aqui, né? Ele não olha para questões transcendentais da mesma maneira que o Platão no seu idealismo, tá? Que mais, então, gente, para a gente terminar? Então, o ser humano, ele
foi desenvolvendo diferentes tipos de conhecimento ao longo das gerações, ao longo dos milênios, ao longo da história da humanidade, né? Há alguns que estão sistematizados no livro que a gente vai ler, de metodologia de pesquisa, são o conhecimento empírico, que é o conhecimento da nossa experiência pura, né? Só pelo fato de sermos seres vivos, a gente desenvolve um conhecimento vindo da própria vida prática, né? O conhecimento mítico, que se refere aos grandes mitos, às grandes narrativas, às grandes histórias de origem, né, da humanidade, dos povos, né? Então, existe a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia hebraica, então, a mitologia indígena, né, que explica de onde vieram os povos. O conhecimento filosófico, que se distingue do mítico, do mitológico, exatamente por essa busca pelo conhecimento a partir da própria razão humana em interação com a realidade, né? Então, por isso que a gente diz que a filosofia ela é a mãe da ciência. A gente vai ver um pouco mais, vai se aprofundar no conhecimento científico, mas o conhecimento filosófico foi esse primeiro movimento do ser humano de procurar entender o mundo por ele mesmo, pelos seus próprios fenômenos, a partir da razão humana, tá? E existe o conhecimento teológico, que também é um conhecimento sistemático, procura refletir sobre as questões transcendentais, né? De onde viemos, para onde vamos, né? Qual é o sentido da vida? Deus existe, o que é Deus? Né? Então, toda essa parte, assim, que antecede e sucede, né, a humanidade. Aí o conhecimento científico, que se detém na estrutura da realidade, procura estudar a realidade como ela é, que é o que está, né, mais forte hoje em dia, que é o que dá nome para o curso de vocês. E o conhecimento tecnológico, que a gente pode dizer que é um conhecimento científico aplicado. Tem uma finalidade de tornar a vida mais fácil, menos sofrida, né? Mais fácil num bom sentido, né? Por que existe tecnologia? Por que a gente gosta tanto de tecnologia? Porque a tecnologia, ela tem por objetivo tornar a vida humana, que é uma vida difícil, sofrida, todos nós somos seres que nascemos, somos frágeis, vamos morrer inevitavelmente, uma vida mais tranquila, menos sofrida do que naturalmente ela é, tá? Então, tecnológico e científico são altamente culturais, né? Todos eles são, na verdade, todos os tipos de conhecimento. Então, como é que se produz conhecimento? Primeiro, por meio da oralidade, né? O ser humano começou a produzir conhecimento, transmitir de geração a geração, pela fala e pelos exemplos, pela experiência, por viver em conjunto e trocar modos de fazer as coisas. Mas, entre os últimos 10 e 5 mil anos atrás, se começou a produzir conhecimento por meio da escrita, que foi uma grande tecnologia que quebrou as barreiras do tempo e do espaço. Né? O conhecimento não precisava mais ser transmitido de uma pessoa para outra. Por meio da escrita, eu poderia ter acesso a coisas, a conhecimentos importantíssimos, valiosíssimos, que pessoas registraram numa distância espacial e temporal infinita, né? De milhares de anos para trás e de milhares de quilômetros no espaço, tá? Então, ao longo desses últimos 10 mil anos, 5 mil anos, o conhecimento humano acumulado tem estado nos livros, né? Tábuas de cerâmica, papiros, né? E mais recentemente, né? Lá de 2 mil anos para trás, para cá, nos livros, né? E hoje em dia, a internet, nossa grande biblioteca, que está em todos os lugares, em todos os tempos, as horas conosco, né? Então, a internet, digamos assim, que seria essa grande biblioteca que tem todo esse conhecimento humano registrado, acessível por nós por meio de uma janela, que é essa tela digital que a gente usa todo dia, né? E hoje a gente tem até nos nossos celulares, nos nossos computadores, a gente pode usar o tempo todo, a gente não tem mais problema de acesso ao conhecimento depois da internet, né? E depois a gente vai discutir a questão da textualidade e da intertextualidade, né? Então, todo esse conhecimento faz remissões a outros conhecimentos,
né? Então, o modo como o ser humano se comunica, ele é um modo que está sempre fazendo, né, teias de sentido, de significados entre diferentes modos de expressão, entre diferentes conteúdos do conhecimento humano, tá? Então, eu trouxe aqui uma foto de uma biblioteca. E a Google, né, que é esse motor de busca, né, mais acessado, na verdade a Google é a empresa mais utilizada no meio digital para várias finalidades, né, que é a nossa grande organizadora da internet do conhecimento humano hoje em dia, tá? Então, se nós vamos ser especialistas em ciência e tecnologia, em conhecimento, vocês de certa forma serão especialistas em conhecimento, né? É importante que vocês desenvolvam habilidades de estudo, habilidades para conseguir adquirir mais conhecimento, né? E não só adquirir, mas produzir conhecimento também, né? Então, por isso que a gente vai aprender metodologia científica, para a gente aprender a produzir conhecimento e também poder comunicar conhecimento para outras pessoas. Então, a recomendação é que vocês todos leiam, né? Sempre mais, o quanto possível, que vocês ouçam, escutem as pessoas e assistam vídeos, enfim, interajam com o conhecimento. E como método de estudo, é importante revisar diariamente, né, os conhecimentos adquiridos, sistemáticos que vocês estão aprendendo antes de dormir, que dormir é muito importante, tá? Então, não basta só estudar o tempo todo, tem que dormir bem, pelo menos 8 horas por semana, por dia, por dia, tá? Entre 7 e 9 horas, entre 7 e 9 horas por dia, vocês precisam dormir para que vocês consigam gravar esse conhecimento na mente de vocês, tá? Então, isso é bem importante, isso é um achado das neurociências, né, que são algumas disciplinas mais recentes que fizeram grandes descobertas sobre o funcionamento, né, da mente humana e de seus modos de produzir conhecimento, de que o sono é fundamental para a gente conseguir estudar, para a gente conseguir aprender, para a gente conseguir conhecer bem as coisas, né? Então, eu trouxe aqui alguns links para algumas fontes que eu usei para fazer esses slides aqui, tá? Não tá na norma da ABNT aqui, mas a gente vai aprender como é que a gente cita fontes fazendo referências bibliográficas conforme a norma da ABNT, tá? Daqui a um tempo a gente vai ver isso. Então, gente, esse slide vai ficar disponível para vocês na disciplina, junto com esse vídeo, tá? E aí a gente segue para a próxima aula, um outro vídeo que eu vou fazer para vocês, para a gente continuar essa conversa aqui, tá? Obrigado, bons estudos para vocês e até a próxima.